Irmãos e irmãs, eu estive esse final de semana participando de um seminário em São Paulo, e eu digo assim que eu sou muito agraciada por Deus por alguns privilégios que de fato é favor do Senhor na minha vida, né? Pelos caminhos que pelo Espírito eu fui sendo conduzida, nem sempre conscientemente, e me encontrar com gente, com pessoas que me apresentam o reino de Deus de uma forma muito nova e muito desafiadora sempre. E a Igreja do Pinheiro foi uma graça de Deus na nossa vida, minha e do Hélio, da minha casa, de poder aprender aqui com a Igreja do Pinheiro sobre reino de Deus. Eu tenho consciência plena que se depois de terminar o curso no seminário eu fosse para uma igreja batista outra, que entende reino a partir de outras lógicas, talvez eu não estivesse aqui, né, Marcos? Aqui eu tenho um lugar onde eu hoje estou, tem muito a ver com a Igreja do Pinheiro. Porque foi na Igreja do Pinheiro que eu fui apresentada a um outro evangelho, a uma outra concepção de fé e de reino de Deus. Eu agradeço muito a Deus. E quando eu vou para alguns espaços, como eu estava esses dias em São Paulo, num seminário latino-americano para discutir a questão de gênero e igreja, mulheres e igreja, feminismo e igreja, eu não falo meu próprio nome. Eu acabo falando da minha experiência como mulher pastora batista e da Igreja do Pinheiro. Porque essa é a minha vivência. E tudo que se somou a isso, a formação que eu fui agregando, só foi possível porque foi a partir da forma como eu entendi o reino de Deus aqui, que essas coisas foram acontecendo. E na verdade eu fiquei pensando, porque isso tem que ser uma exceção e não a regra. Aí eu estava nesse encontro com mulheres que trabalham na área de teologia, de Bíblia e de movimento social de mulheres misturadas. E foi uma honra para mim, um privilégio, por exemplo, escutar uma das mulheres, as primeiras mulheres feministas desse país. Não é de movimento social. E ela estava, fiquei pensando nas mulheres do Flor de Manacá. Ela organizou os primeiros jornais feministas desse país. E ela apresentou toda a história desse jornal. E como o jornal, quais os temas, as questões das mulheres que apareciam ali. Escutar uma teóloga como Ivone Jabara também é sempre um desafio. Ivone Jabara é uma teóloga católica. Quem lembra que ela já passou aqui pela Igreja do Pinheiro? Que falou desse culto, que pregou. E ela lembra bem dessa igreja. Vocês sabem que a Ivone Jabara continua sofrendo as sanções da igreja dela.
Lázaro começa a dizer não a algumas coisas, a gente sofre um pouco. Essa mulher chorou, dizendo quando ela disse: eu estou órfã de igreja, eu estou sozinha, porque as próprias mulheres depois, entre ficar do lado do padre e ficar do lado dela, ficar do lado de quem? Do padre. E ela pagou o preço sozinha. Não é culpa das mulheres, gente, é porque é o modelo que a gente aprendeu. E eu fiquei, essas coisas me provocaram. Olhar ainda a Ivone, a mulher que é tão amada e respeitada, sem espaço na própria igreja dela, porque diz coisas que a igreja não quer ouvir. Ouvir o testemunho dessa mulher, ouvir essas mulheres que... Eu ouvi testemunho de mulheres que lutaram aqui na época da ditadura, que me sensibilizaram muito mais. Que nós não temos um modelo de sociedade, de igreja, que olhou para os últimos, para as últimas, para aqueles que estão. E a igreja que nós construímos não parece com os últimos do reino de Deus, com as últimas do reino de Deus. Parece com aqueles que usaram o discurso de Jesus para serem os primeiros. Os 12, os homens, os apóstolos, os que têm poder, que interpretaram o reino de Deus e serviço ao seu bel prazer. E fizeram da igreja o seu reino pessoal. Não é para construir reino para a gente, nem para homens, nem para mulheres. O reino é de quem? De Deus. E se é de Deus, Ele mesmo que disse que o reino é para os menores, é para os últimos, é para aqueles que querem e decidem ser últimos e não os primeiros. Mas a igreja não se construiu a partir disso. E nós precisamos continuar lutando, irmãos, porque a igreja do Pinheiro é um projeto ainda em construção, que claro, já desconstrói muita coisa, mas nem tudo está. Eu sei que tem muita gente ainda que vive nessa lógica. E talvez o reino de Deus tenha que nos provocar muito mais, porque a gente tem visto. Eu usei a palavra inversão, e eu acho que o Marcos usou outra palavra que tem o mesmo sentido. O reino de Deus é subversão. Em se tratando de cristianismo e igreja institucional, nós não fizemos quase versão nenhuma. Os primeiros continuam sendo primeiros e os últimos continuam sendo últimos. Quem manda na igreja ainda, quem tem poder na igreja, são os primeiros lá fora também. Na casa quem manda? O macho. Na igreja quem manda? Os machos, na sua maioria. Isso aqui é uma realidade, irmãos. Aqui a igreja do Pinheiro é uma exceção, mas o reino de Deus não é para ser exceção, é para ser regra, pelo menos naqueles espaços que se diz espaços cristãos. Então nós não podemos nos conformar, lembrando Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Se transformar para transformar o mundo. Precisa primeiro transformar aqui, né, boneca? Homens precisam transformar a lógica aqui. Mulheres também, porque nós somos criadas numa lógica machista. Nós temos dificuldade de ver esse evangelho da subversão dos poderes e de dar lugar aos menores e aos pequenos. Nós precisamos, onde as crianças venham antes dos adultos, onde os jovens venham antes dos idosos, dos mais velhos, onde as mulheres estejam também ganhando espaço, na maioria das vezes, na frente de homens. Nós ainda estamos distantes desse reino sonhado por Jesus. E eu escolhi só 2 textos para refletir nessa manhã, porque eu queria falar e trazer, claro, depois dessa enxurrada de mulheres que me impactaram. Eu fiquei pensando assim: se a igreja fosse construída pelas mulheres que seguiam Jesus e não pelos homens, como seria a igreja? Será que seria
Se a gente tivesse ficado livre para fazer como essas mulheres, nós teríamos feito talvez uma inversão, uma supressão muito grande disso que está ali. Se nossa mente e nossa consciência tivesse livre dessa influência. E eu vou trazer só alguns textos, só essas narrativas para dizer porque eu acho que seria um pouquinho melhor. Eu estou me arriscando, é uma suspeita, não é uma afirmação de certeza, é uma suspeita. E eu quero começar pelo Evangelho de Marcos, capítulo 15. Capítulo 15, nós vamos ler 2 versículos apenas. Marcos 15, 40, verso 40 e 41. É o momento da cruz, irmãos. E essa narrativa de Marcos eu acho fantástica. É o primeiro evangelho escrito. A gente sempre diz que o evangelho de Lucas é o evangelho das mulheres. Depende. Marcos, desde o primeiro olhar, o evangelista Marcos coloca as mulheres num lugar muito importante aqui. Depois os discípulos, os outros evangelistas vão reler isso que ele escreve, mas ele é o primeiro que escreve a narrativa da cruz, do momento de morte, o momento final da caminhada, da trajetória histórica do ministério de Jesus. E ele faz esse retrato. Não olha, ele está descrevendo o momento final de Jesus. E ele escreve, isso é muito importante. É um homem escrevendo e dizendo como ele ouviu quem estava com Jesus do começo ao fim. Quem estava com Jesus do começo ao fim. E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia. E ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Pergunta: onde estão os homens no momento da cruz? Quem foi que seguiu Jesus desde a Galileia até quando ele chegou em Jerusalém para enfrentar a cruz? Diz que essas mulheres e muitas outras que seguiram Jesus, e aí ele dá a geografia. Jesus fez todo o seu ministério na Galileia, e ele, quando vai para Jerusalém, já é para a hora da morte. Ele descreve então um grupo de pessoas que
esquerda, nesse novo reino que você vai estabelecer, nesse novo reino onde você vai ser o maior, quem é que vai estar junto com você no trono? Pode ser eu e meu irmão, com a mensagem do reino de Deus, que era para convidar para uma entrega de vida. A maioria interpretou como aquela é a chance da gente que está no último aqui nessa escala social, econômica, religiosa, finalmente chegar a ser um dos primeiros. E não é à toa que o cristianismo que a gente construiu foi uma igreja que quer ser a primeira. E as igrejas cristãs hoje disputam entre si quem vai ser a primeira, mas não é para a gente querer ser o último. E por que a disputa de ser o primeiro? Eu acredito que por esse testemunho das mulheres, não é porque só elas estavam sustentando emocionalmente Jesus. Lembram da mulher que ungiu Jesus? Jesus está também nessa semana de despedida, e quando ele está na casa, entra uma mulher que a personalidade dela é misturada várias vezes nos textos, porque as mulheres não têm personalidade, nome certo, não se dava importância às mulheres, que ninguém, uma hora disse que é uma mulher pecadora, outra hora disse que era Maria de Betânia. Quem é essa mulher? Isso é a lógica de quem conta a história são os homens e confundem, não é? O nome, a história e a experiência dessas mulheres. Jesus estava naquele momento naquela sala, na sua última semana de vida também, e disse que uma mulher entrou, provavelmente uma mulher pobre, mas ela tinha uma riqueza, que era um perfume muito caro, um óleo, um perfume, e disse que ela entrou naquela sala sem ser convidada, por isso que causou tanto estranhamento, tanta rejeição dos homens. Ela entra, vai até Jesus, quebra o perfume e perfuma o corpo de Jesus. Um gesto simbólico, dizendo: esse é o nosso Messias, honrando ele, sabendo que no próximo momento ele vai enfrentar a cruz. Ela fez um gesto de, ao mesmo tempo, de profecia, e ela tomou o lugar de quem unge Jesus como rei. E Jesus disse uma coisa: no final os discípulos condenaram uma falsa preocupação com os pobres. Disse: que desperdício! Poderia vender esse perfume e com o dinheiro ajudar muitos pobres. E quem foi que mandou os que estavam com fome naquela cena da multiplicação dos pães? Jesus disse: vamos alimentar a multidão. O que é que os homens disseram? Dispense, cada um se vire. E agora está preocupado com os pobres? Não era preocupação com os pobres, era preocupação na imagem. Ele não sabe que essa mulher é uma pecadora, está deixando essa mulher tocada desse jeito.
subversão de reino de Deus para eles passava por dominação, por poder, por deixar de ser o último, mas ser o primeiro. E quando as mulheres não interpretaram a mensagem de Jesus daquela maneira, elas entenderam que a mensagem do reino de Deus era a subversão no outro sentido. Era um convite a servir e servir com tudo. Nós poderíamos ficar aqui lembrando que isso não foi discurso. As mulheres não ficaram no decorrer da história como as mulheres que assumiram o poder, mas continuaram sendo
porque eu não acredito mais que vai ser possível a gente rever a história, mas eu posso imaginar. Isso é parte do jeito que as mulheres têm que ler a Bíblia. Nós usamos a imaginação, porque tem que usar a imaginação. E se as mulheres tivessem assumido o projeto de reino de Deus de Jesus, será que seria igual? Não seria igual. Eu suspeito que seria um pouquinho melhor. Porque quem sofre no corpo, a exclusão, a dor, quem estava mais entre os outros, um homem, por mais que fosse pobre, escravo, não era igual a uma mulher. Por isso que os mais pobres entenderam mais. E por isso que eu creio que as mulheres compreenderam um pouco mais a mensagem de Jesus, não como um projeto de poder, de reino para nós, mas de um serviço que vai até as últimas consequências. Eu queria lhe convidar a entrar na minha imaginação e de repente você também se imaginar fazendo parte dessa igreja. E não só imaginar, quem sabe construirmos uma experiência de reino de Deus assim. E eu creio que é possível, irmãos. Eu sou esperançosa. O que eu mais ouvi das mulheres que eu falei lá nesse encontro, uma delas disse assim: eu queria uma pastora luterana que foi excluída da igreja dela, porque era muito, as ideias dela provocou muito a igreja e ela foi. Mas se ela ser batista ainda é uma salvação, irmãos. E as igrejas que têm assim um símbolo, uma coisa assim de um poder hierárquico muito forte, as pessoas sofrem mais. Porque essas instâncias de poder normalmente são dominadas por homens muito poderosos. E ela chorando me disse assim, ela já está fora do ministério pastoral há muitos anos também, porque não pode mais ser pastora. E ela disse: você falou com tanta paixão de ser pastora que eu fiquei invejando. Eu queria ter essa esperança que é possível construir comunidade desse jeito, com essa alegria, com essa paixão, porque eu falei da minha experiência, que com todas as dificuldades tem sido uma bênção. E ela disse: como eu queria acreditar que é possível. Outra me falou assim: existe essa igreja? Existe uma igreja assim ainda? Eu disse: existe igreja, e não só aqui no Pinheiro, existem tantas igrejas assim. Eu tenho esperança, irmãos. Eu falo porque eu tenho esperança, eu creio que é na hora que esse evangelho não me servir como horizonte utópico de esperança, eu vou entregar meus pontos e não vou fazer mais nada. Eu creio que é possível. E a mensagem do evangelho é para nos trazer essa esperança. E quem sabe então, nós podemos continuar sendo desafiados. E eu lembrei de você, Eliane, naquele dia que você, logo depois de se tornar membro da igreja, quem lembra da fala da Eliane? Tomou a palavra, veio aqui na frente, ainda com o certificado na mão, e disse: agora eu tenho voz nessa igreja. Eu posso voltar, eu posso dizer, estou empoderada. E para mim, isso é o que o reino de Deus faz com aqueles que entendem. E ela não falou isso para si como o primeiro, mas para dizer: nós que somos os últimos, podemos entender esse lugar no reino de Deus como um grande privilégio, uma grande força para subverter o lugar dos que estão lutando para ficar como primeiros. Por isso que eu acredito e eu tenho esperança. E eu queria lhe convidar nessa manhã a continuar acreditando nesse projeto do reino de Deus, que é simplesmente na interpretação das mulheres amar e servir até o fim. Esposas têm provado que sabem amar até o fim. Não só as mulheres que eu tenho visto em relações, história de relações. Claro que todo o contexto novo, às vezes a mulherada também perde a paciência rápido. Mas na história como um todo, as mulheres sempre seguraram mais as ondas. De luta com os filhos, com o marido. Eu não estou apostando só nesse texto, eu estou apostando na história de nós mulheres. De como nós resistimos e seguramos
amor do serviço, do amar até o fim, como aquelas mulheres que o seguiram na Galileia até Jerusalém. Que a gente siga Jesus até as nossas Jerusaléns. Que a gente não desista, que a gente não abandone, que a gente não deixe para trás, que a gente não tenha medo, que esteja do lado, que vá, que se arrisque nesse projeto de reino de Deus. Senhor, Deus de amor e misericórdia, obrigado pelo testemunho, tantas e tantas mulheres, tantos homens que entenderam essa mensagem do reino de Deus e hoje são sinais para nós. Conheço muitos homens e mulheres hoje, mulheres e homens que são sinais do reino de Deus para a minha vida. Hoje, especialmente, as mulheres do Evangelho me inspiram a imaginar que elas entenderam muito melhor a mensagem do reino do Senhor em seu tempo. Que elas nos desafiam, porque nós mulheres hoje estamos, talvez, com a nossa mente muito impregnada da concepção de reino a partir do olhar dos homens. Nós também não saberíamos fazer reino de Deus direito hoje. Que elas nos ensinem a nós mulheres, que elas nos ensinem a nós homens, a retomar esse sentimento do reino de Deus como amor e serviço, amor que ama até o fim, que gasta tudo que tem pelo reino, que dispõe tudo que tem para o reino, que se lança nessa experiência arriscada de amar e servir ao outro, sem interesse em ser primeiro em nada, simplesmente viver profundamente a mensagem do reino. O Senhor nos desafia sempre, no nome de Jesus. Amém? Vamos sentar e ouvir essa mensagem musical e logo depois nós vamos nos servir com as garrafinhas na voz